Olá, o meu nome é João Vitor, tenho 21 anos de idade e sou estudante de jornalismo pela Universidade Positivo. O material que vocês irão escutar agora é o radiodocumentário que aborda o tema A Pandemia e Suas Causas. Esse material foi produzido por mim, que me interessei em entender qual é o novo normal da sociedade daqui aos próximos anos. O seu nome é O Sentido do Novo Normal. Então convido vocês a curtir os nossos entrevistados. Nele, iremos encontrar psicólogos, um jornalista e uma enfermeira, que irão tratar de falar sobre esse assunto que tanto nos assola em tempos tão preocupantes como esse na modernidade. Teremos como parte introdutória desse material uma breve explicação sobre qual é a concepção desse radiodocumentário. Logo em seguida, partimos para as perguntas realizadas para os nossos entrevistados, dentro desse radiodocumentário. Então, espero que vocês aproveitem. Qual a justificativa para o novo normal? Na história da loucura clássica de Foucault, um renomado psicólogo, filósofo, historiador e teórico social, o professor da Cátedra História College da França revolucionou o pensamento da psicologia quando trouxe embasamento sobre como a loucura era tratada dentro da sociedade passada e na época que era vivo no século XX. A discussão aborda a loucura e de como a sociedade não conseguia conviver com a loucura, buscando uma justificativa que é uma doença e deve ser tratado para o louco voltar para a sociedade, causando um efeito mais de alienação do que de solução, de entendimento de como o louco pode se sentir em paz. Esse novo normal seria nesse sentido do louco, de como a sociedade deseja que tudo volte como era antes da Covid-19. Na história da loucura clássica, Foucault mostra que a psiquiatria, a medicina e a sociedade por muito tempo cometeram erros, alienando o louco e julgando como um ser fora da curva. Já tratando para os dias atuais e comparando com a Covid-19 com a loucura, observando o negacionismo também por parte de uma porcentagem da sociedade hoje, como a psicologia luta contra esses pensamentos? Essa pergunta sobre o Foucault, eu vou tentar elaborar ela explicando um pouquinho em relação à visão do Foucault sobre o desenvolvimento das ciências psis, tá? Então, psiquiatria, psicologia. Ele vai apontar para a gente, João, uma questão importante aí, que é o desenvolvimento das ciências, né, ali no iluminismo e tal, com uma força de campos de verdades, né, de leituras, de verdades sobre o mundo, verdades sobre o corpo, de quem dita o que é certo e o que é o errado, tá? Com isso, a gente pode perceber, e faz sentido, assim, no iluminismo mesmo, com o positivismo, essas ciências terem feito um movimento, assim, muito forte para se instituírem enquanto verdades, porque elas tinham que entrar numa arena e debater enquanto quem fala sobre o mundo, né? Qual é essa visão do mundo, ou do ser humano, ou do psiquismo, da loucura, com o discurso religioso, que era o discurso dominante na época, tá? Então, o Foucault vai falar sobre as relações de poder, a gente não pode esquecer isso. Então, os discursos é onde se dão essas relações de poder, onde elas acontecem, né? Então, quando ele traz essa questão da psiquiatria e da psicologia se desenvolvendo enquanto práticas e discursos que regulam sobre a normalidade e a anormalidade, eles vão trazer a compreensão, então, a criação, né, desse normal define o que é o anormal. E tudo o que é visto como anormal ou indesejável para aquela sociedade, então vamos percebendo como tudo isso é ideológico, né? Como tudo isso mostra o que a sociedade deseja, quer dizer, o que ela deseja nessa época, vamos pensar, sujeitos obedientes, concordantes com a ideologia dominante, produtivos, né? Uma época de implementação muito forte do sistema capitalista, industrial, então a gente tem que produzir, a gente tem que, né? E as pessoas que fogem a essa norma ou que não conseguem produzir por um determinado, né, vivência particular,
elas são estigmatizadas e as práticas sobre os corpos dessas pessoas as marginaliza, as encarcera em prisões ou em hospitais psiquiátricos, ou as pune através das instituições como a polícia. E aí é quando ele fala que surgem essas tecnologias do poder, né, que são tecnologias por onde o poder se insere ou se faz presente, que é hospital, prisão, é, hospital psiquiátrico, escolas, polícia, o Estado e as igrejas também, né, ditando o que pode e o que não pode, permeando aí comportamentos das pessoas, tá? Então, quando ele faz esse movimento, que ele aponta as ciências psis, né, a psiquiatria e a psicologia, enquanto ideológicas, enquanto funcionando para garantir a produção dessas subjetividades, ou seja, desse sujeito que é assujeitado, nos termos dele, ou seja, que é disciplinado para seguir a uma norma, que é uma norma capitalista, ele está julgando essa própria ciência, entende? Enquanto ciências que normatizam, não são ciências que vão em vias de legitimar uma pluralidade, a diversidade, mas sim acabam estigmatizando, e essa estigmatização gera práticas de discriminação social, de afastamento, de regulação desses corpos. Quem pode, tanto hoje a gente fala assim, né? Quem tem acesso à cidade? Perceba que essas estigmatizações recortam quem tem acesso à cidade. Bom, essa pergunta ela é um pouco complicada, mas eu acho super válida responder ela, é, porque assim, a psicologia ela é uma ciência e toda ciência é baseada em fatos científicos, em evidências científicas. Então a gente não trabalha com negacionismo e senso comum, né? A gente vai trabalhar com dados científicos, toda uma pesquisa, um artigo científico. Então, assim, a gente não pode trabalhar com essa questão do negacionismo, a gente tem que se colocar diante disso, então, fazer a prevenção de segurança contra a Covid-19, seguir todos os protocolos, usar máscara, álcool em gel, lavar bem as mãos. Mas, assim, a gente tem que entender pelo lado do ser humano também. Então, como eu disse, eu não atuo na clínica, mas pode ser que esse negacionismo de pouca parte da população, acredito eu, mas pode ser que certa parte da população venha com esse negacionismo como uma forma de defesa. E essa forma de defesa ela vai ter que ser tratada no processo terapêutico. Então, essa forma de defesa ela vai ter que ser tratada, ela vai ter que ser trabalhada, porque a pessoa pode ter perdido alguém para o Covid no começo da pandemia, a pessoa pode ter ficado doente, pode ter perdido, sei lá, o paladar, pode ter perdido o olfato e não ter voltado ainda, pode ter ficado com algum problema neurológico. Então, são vários fatores. Pode ser que seja uma forma de defesa. E aí a gente trabalha isso em consultório para que esse negacionismo vá deixando de lado, vá se deixando de lado. Porque a gente precisa trabalhar com essa parte da evidência científica, a gente precisa trabalhar com essa parte da segurança para o ser humano também, né? Para a promoção de saúde e do bem-estar do ser humano. Então, a gente precisa trabalhar isso para que as pessoas façam o melhor para elas. E que esse melhor seja seguir os protocolos de segurança agora, que elas se protejam. Pode ser uma forma de defesa, mas essa forma de defesa vai ser trabalhada em consultório clínico, né? Então, tudo isso leva a uma questão para a gente pensar. Mas, enquanto uma luta da psicologia, a gente não faz isso. A gente, baseado em evidências científicas, então seguimos todos os protocolos contra a Covid-19, rispidamente, como qualquer outro órgão, como medicina, enfim, a gente também faz parte da área da saúde.
Como a psicologia enxerga a reação das pessoas face a face com o que a Covid-19 causou para a sociedade? E também, como você repara as pessoas lidando com seus problemas causados pela pandemia, como por exemplo infectados, mortes e crise econômica? E por último, uma última pergunta. Você acredita que o comportamento das pessoas tende a mudar com situações como essa no atual momento que vivemos? Você pode dar exemplos? Vamos lá então. Sobre a primeira pergunta, né? Eu, Carol, acredito que as pessoas não estão lidando, né? Inclusive, eu tenho até um receio e um medo do que vai acontecer no pós-pandemia, onde os lutos vão começar a surgir à tona, os problemas vão começar a surgir à tona, porque no momento as pessoas sabem que tem um problema, sabem que tem um luto, sabem que tem a crise econômica, mas elas estão tentando passar por cima ignorando, jogando para baixo do tapete e vivendo mais um dia. Amanhã as coisas mudam, né? Mas quando as coisas voltarem ao normal, se um dia voltar ao normal, vai ser um momento bem perigoso para a sociedade, onde vai ter que lidar com esse luto extremo e grande, né? Onde vai ter que lidar com crise econômica, com o medo constante de uma nova pandemia e de tudo acontecer novamente. Com a pandemia, a gente percebeu muito da comunidade psicológica o aumento do transtorno obsessivo compulsivo, principalmente por limpeza, né? Porque as pessoas então buscam a limpeza o tempo todo por medo da infecção do vírus. Então, e disso vai desencadeando outros sintomas, né? Sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. E daí gera aquele efeito pandêmico, onde as pessoas sentem intensamente todos os sintomas de ansiedade e depressão. E às vezes elas nem têm o transtorno, mas elas sentem o intenso como se tivessem o transtorno, né? Mas os comportamentos mais vistos por conta do Covid, com toda certeza, seria o transtorno obsessivo compulsivo, principalmente na área da limpeza, a ansiedade excessiva e os sintomas de depressão. Sobre a do comportamento, né? Se você acredita que o comportamento das pessoas tende a mudar com situações como essa no atual momento que vivemos, eu acredito que sim. É bem provável que existam dois extremos. Os extremos da pessoa com ansiedade social, que não quer mais sair da sua casa, que achou o conforto no seu lar, vê que não precisa mais do mundo afora, e o extremo de viver inconsequentemente, porque apesar só se vive uma vez, vai que a gente precisa ficar em casa novamente por conta de futuras pandemias, então a pessoa vive de uma maneira inconsequente mesmo, né? Mas com toda certeza a gente vai ter que lidar com uma mudança na sociedade que vai gerar grandes marcas para gerações futuras. Já partindo para uma outra área, o jornalismo, foi feita uma pergunta para um jornalista, nesse caso um estudante de jornalismo. Como você encara o novo normal no jornalismo com o surgimento da Covid-19? Como está sendo para você exercer a sua profissão, quando se trata de notar que tudo pode estar mudando? Você acredita que está surgindo uma nova mudança no jornalismo por causa da Covid-19? Eu não acredito que o jornalismo esteja vivendo um novo normal. Eu penso que as dinâmicas da nossa profissão, aquilo que a gente tem como base, não foram alteradas por causa da Covid. Eu acho que com a chegada da Covid, pelo contrário, a gente reforçou aquilo que era considerado básico. Consequentemente, a Covid ela não alterou a dinâmica do trabalho, assim, vou repetir essa frase. Ela alterou a dinâmica do trabalho, mas ela não alterou a dinâmica do nosso campo. A Covid não alterou a dinâmica do nosso campo, porque eu entendo ela como um assunto, como uma pauta. Lógico, eu acredito que é estranho falar isso, né? Porque eu vou falar um pouco isso em outra pergunta, mas eu acredito que há um novo normal, que a Covid alterou as relações sociais, mas ela não alterou justamente o jornalismo que é, é, está ligado a essas relações sociais, que é a comunicação social, né? É uma atividade de comunicação social. Mas isso eu vou tentar explicar aqui a minha opinião, pelo menos por que a Covid não alterou o jornalismo, na minha opinião. E
A questão de você, por exemplo, checar os fatos de uma forma mais profunda, usar as fontes de forma consciente, ouvir os dois lados, né? Aquelas regras que a gente aprende quando a gente entra na faculdade e que conforme a gente vai descobrindo a nossa profissão, muitas vezes não são muito aplicadas, vamos dizer assim, porque por várias intenções, né? Você vai estudando, vai tentando entender como que funciona. Às vezes o jornalismo, o tal do jornalismo romântico, assim, você vai quebrando esse conceito ao longo do tempo. E eu acredito que, partindo da premissa que esse conceito não romântico do jornalismo ele já não existe, e que esse conceito não romântico é o que predomina no jornalismo em geral, pelo menos o que é praticado aqui no Brasil, né, eu acredito que as dinâmicas não foram alteradas, não há um novo normal no jornalismo com o surgimento da Covid. Eu penso dessa forma. Pode ser que eu esteja esquecendo de algo importante, mas eu ainda assim acredito que não há um novo normal no jornalismo. Como eu disse, né, há um novo normal na sociedade, mas não há um novo normal no jornalismo. Eu penso que esses aspectos são diferentes, porque o novo normal altera a dinâmica da vida, vou ressaltar esse ponto, mas ele não alterou a dinâmica da nossa profissão. E é diferente, eu acho que um exemplo bom é a questão da internet e das redes sociais. Elas sim alteraram a dinâmica da nossa profissão. A informação passou mais corrida, a gente passou a lidar com outras fontes de mensagens, de outros emissores de conteúdos, e não necessariamente emissor de conteúdo se mistura com um emissor de alguém que é o jornalista, né? A mensagem que é emitida pelo jornalista. Mas que nas redes sociais, que na internet, acabam perdendo sua identidade e muitas vezes qualquer coisa é banalizado como jornalismo, como eu disse na questão dos negacionistas. E eu acho que a internet ela é um fator de mudança. A internet sim provocou um novo normal no jornalismo. As redes sociais provocam um novo normal no jornalismo. E provocam essas mudanças, acontecem o tempo todo e a gente ainda está descobrindo porque a gente está no meio dessas mudanças. A Covid não. Pelo menos eu ainda não encontrei essa resposta. Pode ser que alguém tenha. Até mesmo porque eu sou uma pessoa mais nova, menos experiente, então talvez eu não saiba essa resposta. E o negacionismo mesmo, por exemplo, é algo exclusivo do Brasil? Pode ser que sim, pode ser que não. O jornalismo em si, na minha opinião, ele está acima da Covid, está acima do negacionismo, de fatores locais que envolvem a nossa profissão e a forma que a nossa profissão é desenvolvida, as ferramentas que nós utilizamos, a nossa conduta ética e moral, isso tudo ela se adapta, mas ela não foi realmente transformada com a Covid. Então, não encaro como eu não encaro um novo normal no jornalismo porque eu não acredito e, consequentemente, eu não acredito que esteja surgindo uma mudança no jornalismo por causa da Covid-19. Eu acho que não. E como a medicina está se comportando em frente à Covid-19, principalmente quando vive essa situação de atender essas pessoas que precisam de amparo quando estão perto da morte, principalmente em relação à Covid-19. Quais são as medidas feitas pela medicina que está lutando contra a Covid-19? Além da existência do negacionismo, desinformação e a irracionalidade. Como eu tô na linha de frente, eu passei 1 mês e meio na UTI do Covid, porque no Nossa Senhora das Graças, né? Porque na verdade eu sou da oncologia, mas eles precisavam de ajuda lá, então eu fiquei 1 mês e meio na UTI do Covid. As pessoas que iam pra UTI, os poucos que chegavam conversando, né? Porque às vezes já chegavam entubados, sabe? Eles diziam que pegaram por bobeira, assim, sabe? Por acharem realmente que não iam pegar e acabaram pegando. Inclusive, tem uma paciente que me marcou muito mesmo lá, que ela ficou muito abalada, assim, depois que ela foi estubada, porque ela tinha ido fazer uma festa surpresa para a mãe dela.
e acabaram pegando Covid. Ela, a mãe e o pai. Estavam os 3 entubados na nossa UTI lá. E assim, depois que ela acordou, ela foi a primeira a ser entubada. Depois que ela acordou, assim, ela ficou arrasada, sabe? E é aquele caso, as pessoas acham que nunca vai acontecer comigo. Nunca vai acontecer comigo, sempre com a pessoa do lado. Mas se ela tá do seu lado, é um vírus, ela pode te passar. Então as pessoas, elas não estão muito pensando nessas coisas, assim, sabe? Elas não estão prestando atenção, elas acham que não vai acontecer com elas, que mais de um ano eu não vou pegar. Então, as pessoas, pacientes que a gente consegue conversar assim mais um pouco, eles falam isso, que eles achavam que eles não iam pegar, que não ia acontecer com eles. Infelizmente acontece, né? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Chegamos ao fim do nosso radiodocumentário O Sentido do Novo Normal. Tivemos a participação de Vitória Bassi Marques, de 22 anos, estudante de Psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná, que se encontra no 7º período. De Carolina Lamônica Batista, de 22 anos, psicóloga clínica e mestranda em Psicologia Forense. Atua há 1 ano na profissão. Também da professora Roberta Cristina Gobi Bascarim, formada desde 2008, de Márcia Cristina Batista Santos, 26 anos, que trabalha como técnica de enfermagem há 3 anos, e de Gabriel de Souza Lima, 24 anos, que cursa jornalismo pela Universidade Tuiuti do Paraná. É isso aí, gente. Até mais e um abraço.